Boa tarde a todos. Mais uma vez, a mesa clássica que encerra as atividades de palestra do encontro, as previsões de 2020. Meu papel aqui é de moderador, então eu vou falar pouco, mas ficar mais administrando aqui a mesa. Mas eu trouxe 4 ou 5 slides aqui rapidinhos para passar para vocês, para dar mais ou menos uma noção do que a gente tem pela frente aí ao longo desse ano aqui no Brasil. Da tela, obrigado, isso. Já está projetado? Maravilha, está ótimo. Rápido, sintético. Isso aqui é o mapa do Brasil. Quem assistiu a minha palestra no domingo à noite, eu já adiantei algumas coisas a respeito das perspectivas desse ano, então eu vou apenas dar uma enfatizada em alguns pontos e tocar em alguns que eu não toquei naquele dia. Esse aqui é o mapa do Brasil. O Brasil nasceu, 7 de setembro de 1822, aproximadamente, depois de uma série de estudos da comunidade astrológica, a gente chegou à conclusão que foi mais ou menos às 4h20 da tarde que Dom Pedro deu o famoso grito da independência. Então, o Brasil é virginiano. Pelo horário em que isso aconteceu, o signo ascendente era o signo de Aquário. E o Brasil tem a Lua no signo de Gêmeos, em conjunção com Júpiter, na 4ª casa do mapa. Isso aqui é uma representação da abertura do Brasil para outros povos, A gente, como a maioria do continente americano, seja ele norte-americano, ou sul-americano, ou centro-americano, nós fomos colonizados pelos europeus. E isso aqui reflete uma forma muito generosa de receber os estrangeiros, porque o Júpiter representa o exterior, o estrangeiro, A Lua está na sua própria casa, que é a 4ª casa, embora não esteja no seu próprio signo, está no signo de Gêmeos. E é basicamente só para dar uma noção assim dos pontos essenciais do mapa do Brasil. Você passa o próximo para mim, querido? Esse aqui é o mapa do aniversário do Brasil do ano passado, a famosa Revolução Solar. A Revolução Solar é o dia do nosso aniversário. Nosso aniversário é o nosso ano novo. Então, o mapa que está formado, no momento em que o Sol retorna exatamente ao mesmo grau que ele estava quando a gente nasceu, no caso, o Brasil tem o Sol a 14 graus e 33 minutos do signo de Virgem. Isso aconteceu às 8h19 da manhã. Coloquei aqui as coordenadas de Brasília, que é a capital do país. E eu tinha mencionado para vocês essa questão aqui que o Brasil está passando desde 2018, que é a oposição entre o Netuno, no signo de Peixes, e o Sol do Brasil, no signo de Virgem. Isso aqui vai nos acompanhar pelos próximos 2 ou 3 anos ainda, cada vez mais o Netuno adentrando o signo de Peixes e se afastando desse grau de oposição com o Sol do Brasil. Mas, como eu expliquei no domingo, quando a gente tem uma oposição de Netuno, algum aspecto de tensão de Netuno, é como se baixasse um nevoeiro, e a gente não enxergasse as coisas com objetividade. Netuno, no seu lado claro, luminoso, tem a ver com espiritualidade, com amor ao próximo, com solidariedade, com tudo que existe de melhor no ser humano. E no seu lado escuro tem a ver com mentira, com enganação, com ilusão e com tudo aquilo que nos tira do contato direto com a realidade. Então, vocês veem que aqui, o que acontece? Esse mapa vale até o próximo 7 de setembro, que depois vocês vão ver no mapa seguinte, que esse ano cai no dia 6 de setembro. A questão sempre a referência sempre é o Sol a 14 graus e 33 minutos do signo de Virgem. E nesse ano de 2020, o Sol vai chegar nesse grau no dia 6 e não no dia 7. Eventualmente isso acontece com as pessoas também, o retorno solar cair um dia antes ou um dia depois da data oficial do nascimento. Sim, apenas porque a referência é essa. Como é o retorno solar, a gente tem que calcular o momento em que o Sol está exatamente no mesmo grau. Você volta anterior, só um minutinho para eles verem isso. Está vendo? O Brasil nasceu com o Sol a 14,33 de Virgem, 14 graus e 33 minutos de Virgem. Então, a gente vai sempre procurar que horas que o Sol vai voltar a 14 graus e 33 minutos de Virgem. Esse ângulo todo de tensão que vocês estão vendo aqui, a oposição do Netuno
né? E essa quadratura com Júpiter, o Júpiter forma ângulos de 90 graus com o grupo que está em Virgem e com o grupo que está em Peixes. Então, isso aqui ainda não confere nenhuma clareza para a gente, nenhuma objetividade para a gente, porque o Júpiter está no signo de Sagitário, que é o próprio signo dele, é o signo do qual ele é o regente, e quando o planeta está colocado no seu próprio signo regente, é quando ele está mais pleno das suas características, das suas qualidades, né? E em quadratura, que é o ângulo de 90 graus, é quando o planeta funciona de forma meio troncha, né? Ele pega justamente o Júpiter. Qual é a casca de banana do Júpiter? É a falta de noção, é o exagero, é a falta de noção de limites, né? Então, a gente basta ler o jornal todo dia para a gente ver o nível de confusão em que a gente vive hoje em dia nesse país. Cada dia é uma surpresa nova, é uma novidade estranha, mas a gente vai levando assim mesmo. Esse aqui vai ser o mapa do aniversário do Brasil esse ano, quer dizer, ele passa a valer a partir do dia 6 de setembro de 2020, às 14h10. É a hora que o Sol vai estar novamente 14 graus e 33 minutos no signo de Virgem. Aqui já tem um ângulo um pouquinho mais animador, embora não muito, eu vou explicar por quê. Reparem que a oposição do Netuno continua, ele já vai estar a 19 graus, já, aos pouquinhos ele está saindo desse ângulo de oposição ao Sol. Mas a gente dá uma margem aqui de mais ou menos 7 graus para mais ou para menos, para considerar que o aspecto continua valendo, a oposição continua valendo. Em setembro desse ano ele vai estar com 5 graus de afastamento da oposição exata, que isso nos dá a esperança de que em 2021 a coisa esteja um pouquinho melhor. Por um lado, o fato de a gente ter o ascendente Capricórnio a partir de setembro continua a nos dar uma perspectiva de austeridade, de dificuldade. Capricórnio é um signo muito austero, né? E a gente vai ter o próprio Saturno, que é o regente do signo de Capricórnio, que está transitando já há 2 anos, ele demora mais ou menos 2 anos e meio em cada signo, né? Então, ele ainda vai estar no final de Capricórnio. Esse trio aqui foi o trio que eu abordei no domingo, na minha palestra, explicando que, do ponto de vista da astrologia coletiva, esse é um trio muito eu chamei brincando de trio calafrio, porque são 3 planetas muito poderosos e que se juntam com um intervalo de tempo muito grande. O encontro do Saturno e do Plutão, esqueçam o Júpiter aqui por um minutinho, o encontro do Saturno e do Plutão em Capricórnio se repete a cada 500 anos. A última vez que eles estiveram juntos foi na época das descobertas aqui da América do Sul, né? Da descoberta da América, descoberta do Brasil e assim por diante. Então, o fato de eles estarem no ascendente, bem na linha do horizonte, na hora em que acontece o retorno solar do Brasil, coloca a gente ainda numa certa linha de turbulência. Então, temos 1 ou 2 anos ainda pela frente, meio dessa mesma forma que a gente já vem vivendo desde o ano passado para cá. Então, próximo, por favor. Aqui uma rápida consideração a respeito do mapa do Bolsonaro, só para enfatizar alguns pontos que a gente já conhece. Aqui ele nasceu com essa conjunção de Júpiter com Urano, bem na linha do horizonte, estão vendo? Isso aqui a gente pode chamar de ser um fio desencapado, né? Aquela pessoa que você nunca sabe o que vai sair dali, né? Cada dia é uma nova surpresa. E, ao mesmo tempo, ele tem uma correlação bem peculiar. O lado autoritário que a gente conhece, desde o tempo que ele era deputado, está muito aqui nessa configuração. Saturno, olha de novo, Saturno e Plutão aí fazendo algum tipo de papel. Plutão aqui, Saturno aqui, quer dizer, a gente tem uma quadratura, um ângulo de 90 graus entre Saturno e Plutão se opondo ao quê? A Lua e a Vênus, que é o afeto, que é o lado familiar, caseiro, né, afetuoso. Travadão. E mais, a gente sabe também, pela leitura, né, das notícias, que ele está sempre com medo de que vá ser engolido por alguém, né? O Netuno, no fundo do céu, forma um ângulo de 90 graus com o ascendente. Então, cria uma imaginação que não tem limites, no sentido que o medo que pode se criar dentro dessa cabeça não tem limite. E tem o próximo, por favor, querido. Aqui é a superposição do mapa do Brasil, que está nesse anel interno, com o mapa do Bolsonaro, que está nesse anel externo.
Aqui a gente tem uma explicação para a popularidade dele, porque vocês veem que, colocado em cima do mapa do Brasil, a Vênus e a Lua dele cercam o ascendente do Brasil. Né? A Lua, em mapas de astrologia mundial, astrologia coletiva, representa o povo, a coletividade. E a Vênus é o afeto. Né? Então, aqui a gente consegue entender o porquê da popularidade que ele tem entre os seguidores dele, obviamente. E tem uma relação muito peculiar com o mapa do Brasil, uma inversão. Reparem, o Brasil tem um histórico de autoritarismo, né, de regimes autoritários, de derrubada de governo pela força, que já vem de longa data. Está configurado nessa oposição que existe no mapa do Brasil entre o Marte em Escorpião e o Saturno em Touro. Estão vendo? Essa configuração aqui de dentro. O Bolsonaro tem isso invertido, tem o Marte em Touro e o Saturno em Escorpião. É a mesma configuração com os signos invertidos. Os mesmos planetas que representam, o Marte representa a força militar, a força armada, a força policial, né? E o Saturno representa a repressão, a contenção. Então é bem peculiar, né, porque desde sempre, né, desde o tempo que ele era deputado, que ele sempre manifestava o seu lado autoritário, né, com aquelas barbaridades que a gente já viu aí várias vezes. Então é muito peculiar essa inversão, esse jogo de gangorra que acontece aqui. Né? O sonho dele aqui seria o quê? Implantar um regime autoritário. Saturno e Escorpião lá no meio do céu. Os pontos mais importantes que eu queria, não queria me alongar nisso também, era só para destacar algumas coisas para vocês, né, para se entender como é que é essa parceria. Aí o último, por favor. O último é o mapa dele aplicado sobre o Ano Novo Astrológico, que é no dia 20 de março. Vai acontecer às 10 para meia-noite. Repare o seguinte, aquela configuração toda de Júpiter, Saturno e Plutão, se colocado sobre o mapa dele, vai estar em oposição ao ascendente dele. Então, a gente não consegue antever aqui nenhuma facilidade de governar, como tem sido a briga constante com o Congresso, aquela confusão toda, isso aí vai continuar. Quer dizer, ele vai sofrer muita oposição, é bem óbvio, bem claro aqui nesse sentido, a simbologia astrológica, né? E ele não vai ter um ano fácil no governo, de jeito nenhum. E reparem que esse trio poderoso aqui está no poente, né, do mapa dele, portanto, fazendo oposição ao ascendente dele, e também fazendo uma quadratura com esse Netuno, que no mapa dele de nascimento já tem uma quadratura com o ascendente, que é aquilo que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, essa paranoia de que tem que botar todo mundo, qualquer um que ameace a posição dele é logo demitido, vai encontrar muita resistência ao longo desse ano. Né? Então, eu acho que não vai mudar muito o que a gente está vendo já nesses primeiros tempos de governo para cá. Eu acho que a gente vai continuar exatamente andando em círculos aí dessa mesma maneira. Eu não vejo mudança na atitude dele, nem possibilidade que isso aconteça. Acho que esse é o último, né? Então é isso, gente. Desculpa tomar o tempo de vocês. Obrigado. Vamos prestigiar as mulheres primeiro. Então, Tânia Durão. Oi, gente. Boa tarde. Eu, como oraculista, cartomante do baralho cigano, eu fiz 3 perguntas e tirei 4 cartas para cada pergunta, né? Engraçado que bateu muito com o que o Valdemar falou, né? Eu perguntei como é que vai ser o ano, né, para o Brasil. E eu não sei, quem aqui conhece o baralho cigano, conhece as cartas do baralho cigano? Poucas pessoas, né? Bom, então vocês vão entender mais fácil, né? Eu tirei 4 cartas para o ano de 2020 aqui no Brasil. E saiu a Torre, a Montanha, o Caixão e o Chicote. A Caixão e a Montanha, olha isso, né? Então, o 19, que é a Torre, né, enquanto instituição, enquanto ano, enquanto país, vai enfrentar muita dificuldade. A Montanha fala de dificuldades, de bloqueios, de impedimentos. Então, ao longo desse ano, o Brasil vai enfrentar muitos problemas ainda, né? O Caixão
ele fala de transformações internas, de aprendizado ou reaprendizado interno. É como se o Brasil tivesse ainda que aprender a lutar, a se defender, a resistir, a ir para as ruas, a fazer manifestações, porque é isso que o Chicote fala, né? De conflitos, de brigas, de disputas. Então, esse ano vai ser um ano difícil para o Brasil, né? A nível de, acho que não só para o governo, mas também para a população brasileira. Tá? E bateu muito com o que o Valdemar falou, né? Dessa dificuldade, desses problemas todos que o Brasil e nós todos vamos enfrentar ao longo desse ano. Tá? Depois eu perguntei sobre a economia do Brasil, como é que vai ser, né, a economia para a gente ao longo do ano. De novo, me chamou a atenção, e eu sempre fico muito atenta quando se repete uma carta, né? E aqui veio, de novo, a carta do caixão. Ou seja, a gente tendo que aprender ou reaprender, né? A coisa, às vezes, quando aparece uma crise, né, a gente sair dessa crise, como que a gente sai dessa crise, o que a gente tem que aprender com os problemas, né? Mas veio o caixão, veio o rato, veio o livro e veio os peixes. Então, trocando em miúdos para poder ler isso aqui, o rato sempre fala de perdas, prejuízos, dificuldades, né, no sentido de perdas mesmo, né? O livro fala de trabalho. Então, a possibilidade de muitas empresas fecharem, de desemprego aumentar, vai ser muito grande, infelizmente, né? Eu não queria dar essas previsões, mas foi o que o baralho falou. E, por último, o peixe, né, em função dessas demissões de empresas fechando ou falindo, a falta de dinheiro. Então, o que eu aconselho como cartomante, segurem o dinheiro, não gastem dinheiro se puderem economizar, para não ter muitas dificuldades ao longo do ano. Tânia, qual é a simbologia do peixe, por favor? Peixe é dinheiro, a parte econômica. E engraçado que saiu a parte econômica no tema econômico, né? E só que aliado ao rato, ou seja, perda de dinheiro, uma queda financeira, roubo também, né? Então, perda, o rato no baralho cigano é o grande ladrão, né? Então, perdas financeiras em função de perdas de trabalho, empresas falindo, né? Nesse sentido. E a última pergunta que eu fiz foi muito interessante sobre aqui o nosso encontro da nova consciência, como é que vai ser ao longo desse ano, né? E saíram 4 cartas muito interessantes, né? O navio, as flores, o sol e a árvore. Então, são cartas muito positivas, né? Mas o carro-chefe, né, daqui para o encontro da nova consciência é o navio. O navio sempre pede mudanças, sair da zona de conforto, ir para novos portos, deslocamento. Então, se de repente a nova consciência for para uma outra cidade, ou se reestruturar, ela vai ter flores. O que são flores? Vai ser muito positiva essas mudanças. Vão ser mais fáceis, vão ser mais alegres, possivelmente tendo mais colaboradores, ou mais patrocinadores, ou mais apoiadores. E aí vem o sol, tendo mais sucesso, tendo mais visibilidade, crescendo mais ainda, né? Se destacando ainda mais. E, por fim, a árvore. A árvore sempre fala de progresso, né? Algo que vai crescer, algo que vai aumentar. Então, se a nova consciência quiser se reestruturar, ou mudar de cidade, ou mudar, né, vão ser mudanças muito positivas e melhor para todo mundo. Tá, gente? Eu só trouxe isso para vocês. Obrigada. A palavra para mais uma, antes de passar a bola para você. Mãe? Rosana? Pode ser? Mãe Rosana? Boa tarde. Mais um ano com muita honra, né, aqui na Nova Consciência, vindo de São Paulo, mas eu fico muito ansiosa quando chega essa época do Carnaval. Bom, todo mundo sempre espera que a gente fale do orixá. Orixá, regente do ano. Mas, esse ano, a mensagem, né, o jogo, ele me falou muito sobre ori, cabeça. Não adianta eu falar de um orixá e que o ano pode ser turbulento, porque as nossas cabeças, o nosso ori, está totalmente perdido. Está doente. E não são todas, tem alguém realmente, algumas pessoas alinhadas ao destino. A maioria está cega, tá? O fanatismo nos leva à cegueira, eu sempre falo isso. Como é que nós podemos ter um ano menos mal, fortalecendo a nossa cabeça, o nosso pensamento, não tendo medo. O medo faz com que a gente trave.
A gente tem que acreditar naquilo que a gente prega. Tá? Eu prego amor, eu prego respeito, eu prego a fraternidade, eu prego um Deus que não é de guerra. E eu prego muito o respeito pela mulher, que é o que hoje não ocorre. Muitos hipócritas, porque quando todo mundo que está agora com essa hipocrisia dentro de um governo, eles já eram assim, eles só estavam esperando alguém sentar lá na poltroninha para eles tirarem as máscaras. É o que o meu jogo diz. Tá? Eu nem vou citar o nome do nosso representante, porque ele nem é digno disso, ele não tem postura, ele não tem educação, mas principalmente, ele não tem respeito pela mulher. Os iorubás, eles me ensinaram, os africanos, o quanto a mulher é importante, porque todos nós precisamos da mulher para estar aqui. A mulher, quando tem um filho, ela joga o sangue dela na cara dele, na minha, na sua. Sem a mulher não tem vida. Oxum foi proibida de vir à terra quando os orixás desceram para colaborar com a estrutura da terra, e nada crescia. Nada fertilizava. Voltaram ela e falaram, olha Deus, está faltando alguma coisa, porque aqui que levantou a gente descer, homens fortes, Ogum, todo mundo, todos os orixás masculinos, mas não tinha vida. Não se tinha uma flor, não se tinha um peixe, porque não tinha fertilidade. Aí resolveram trazer Oxum, porque ela é a fertilidade. Ela é a senhora que poderia trazer essa vida para o mundo. Então, as mulheres têm que se empoderar sim. As mulheres têm que levantar a bandeira sim. As mulheres não podem chegar... Nós chegamos num ponto que não dá para voltar atrás. Não dá para ter desrespeito. Não dá para ter medo. E é isso que está acontecendo hoje. As mulheres estão sendo desrespeitadas. As minorias estão sendo desrespeitadas. Os indígenas estão sendo desrespeitados. E está todo mundo, a maioria, batendo palma. Eu vejo mulher bater palma para as atrocidades que aquele cidadão fala. Eu vejo candomblessista batendo palma para as atrocidades que aquele homem fala. Eu vejo negro batendo palma para as atrocidades que aquele homem fala, e etc. E ninguém faz nada. Então vamos pôr o nosso ori para pensar, tirar essa venda, esse nevoeiro, tá, da visão de todo mundo, e não ter medo de lutar. Nunca. Então, se vocês querem ter um ano produtivo, não pede paz. Seja a paz, trabalhe, não tenha medo, porque eu sempre digo, eu sempre repito as frases, sozinhos nós somos um soldado, mas juntos nós somos um exército. E o povo na rua, quando ele quer, ele transforma. Tá? Vamos para cima. Tem uma música do Vandré, que eu gostaria muito de ter pedido até para tocar, e quem sabe no final a gente cante, que lá de nem sei de que ano foi a música do Vandré, de caminhando, eu era uma criança, mas eu já estava viva, e essa música me tocou a vida inteira, e este é o momento desta música, tá? Porque daqui a pouco, não sei se nós vamos conseguir estar aqui, falando o que a gente pensa, cantando aquilo que a gente quer, cultuando aquilo que a gente acha bom. Cada um no seu quadrado, esta é a democracia. E a democracia está tremendo, quebrada. Ninguém mais fala de democracia, porque o povo é hipócrita. Querem ter um ano bom? Lutem. É isso que eu tenho para dizer. Só um pequeno comentário. Vocês percebem como artes divinatórias diferentes falam da mesma coisa através de símbolos diversos? Nós nem conversamos. Não, ninguém combinou nada aqui. A gente se encontrou aqui na mesa só. Mas vocês percebem, né? A visão da astrologia, digamos, mais técnica, por conta de ser uma coisa que leva em consideração posição planetária, signo e tudo mais, né? Aí vem o baralho cigano,
uma coisa divinatória, né, de sincronicidade, reafirma as mesmas coisas, e agora, na fala da mãe Rosana, a gente vê exatamente a mesma coisa também. No fundo, né, nós estamos buscando a informação traduzida por ferramentas diferentes, mas vocês percebam o quanto que o discurso nosso aqui é condizente, né? Então, vou passar a palavra para a Rebeca Souza, a representante aqui da Paraíba na mesa, que vai nos falar sobre o Xing. Rebeca, com você. Quanto poder tem o axé, né? Obrigada, mãe Rosana. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma previsão que eu fiz através do Xing. É mais o oráculo, né? Eu direcionei a pergunta sobre a condição do Brasil nesse ano de 2020 e o oráculo direcionou uma mensagem que seria mais importante nesse momento. Para quem não conhece, eu jogo aqui com essas varetas de bambu e esse é o livro, o oráculo também. O hexagrama que veio, que eu obtive com o cálculo das varetas, é o Heng, que fala de duração. Essa duração ela se estende de várias formas, e uma delas é também a continuidade de algo que ascendeu. Então, a nossa questão, se a gente olhar para a história do Brasil, a gente vê em vários momentos que nossa democracia é super frágil e que ela nunca aconteceu de fato, ou quase nunca, né? A gente teve algumas experiências, pouquíssimas, que conseguiram terminar o mandato eleito diretamente por voto. Então, essa condição ela tende a durar no Brasil. Ele diz que acima está o Icitá, que é o trovão, e abaixo a suavidade e vento. Isso causa um tipo de marasmo ocasional no Brasil, que é isso, e que é perturbado algumas vezes também com movimentações, mas que elas não têm uma longa duração. Então, são pequenas perturbações que vão acontecer, mas que não têm uma duração uniforme. E isso também mostra uma imagem de algo que não tem base. Se a gente perceber, embaixo está o vento, acima trovão, não tem uma base firme. Aquilo que não tem base não se estende também. Fala também para o campo subjetivo das pessoas, fala de uma suavidade interna e movimento externo. É momento também da gente rever algumas condições internas, sobre também a questão de autoconhecimento. Eu acho que todo o evento aqui, o que foi falado foi muito a respeito, apesar da coisa ser também, do tema ser voltado ao clima, ao todo, mas a gente falou muito de autocura, de reflexão interna, de escuta, de rever nossas formas de individualidade também, de se colocar no mundo. Então, o Xing pede muito isso agora para esse momento também, da gente rever o que é que na nossa individualidade a gente pode melhorar para não adoecer. O que a mãe Rosana falou aqui é exatamente isso, de procurar conservar a consciência para não adoecimento e que nos travaria, né? Isso fala também da movimentação externa. A partir do momento que a gente tem uma condição interior benéfica, a gente começa a agir externamente também de uma forma mais favorável no nosso círculo, com os nossos amigos, com a nossa família, e isso vai desencadeando caminhos, né, como a gente viu, para o todo também. É através de uma organização interna que se forma coletividades e pode-se alcançar um novo começo. Aqui fala muito de uma condição das oposições no Brasil, agora ao que está sendo colocado aí, se reorganizar na forma de uma coletividade maior. Isso é até um puxão de orelha que o Xing dá também, porque ele diz, se vocês se fragmentarem, vocês não vão sair do lugar. O texto fala de uma forma bem assim, que os pedaços eles não vão sair do lugar. Então, a partir do momento que eu somo a minha luta com outras lutas, eu consigo ter uma frente, que pode sim ser uma oposição. Isso é um começo apenas. Aqui não fala que essa frente vai conseguir se formar, porque a gente está muito nessa condição do trovão e do vento, mas que seria um grande começo, que isso fosse suplantado assim nas nossas consciências, que só a coletividade, que só a soma de lutas poderia enfrentar as condições que a gente está vendo aí. E também isso influi na questão climática, né? Se a gente
Se a gente quer enfrentar esse problema climático, que já não é mais apenas um aviso, mas é uma realidade, seria a partir dessa soma também de forças, né? Não só num campo que consegue combater isso, mas uma soma de forças que consegue, pelo menos, começar a rever esse assunto. Obstáculos, perturbações intensas que agem como um trovão. A gente é só pensar a imagem de um trovão. Essas perturbações elas vão acontecer ao longo do ano, mas elas também tendem a ser infinitas, certo? Elas não se suplantarão também de forma muito enraizada. Serão perturbações que vão mexer com as estruturas, mas que elas vêm e vão, assim como a força do trovão também. Aqui também o Xing fala que é hora também de ter uma firme direção, porque o tempo ele não está propício àqueles que têm metas, sabe? Então, é como se as coisas começassem a se desorganizar. E isso pede da gente que a gente tenha uma meta mais firme também para a vida. Isso na questão também de foco, de agir com estratégia, direcionamento. Isso também eu falo para o campo das oposições, né? Eu acho que o oráculo também trabalha muito na condição do que a gente acredita. E ele sempre vem falando de uma forma que a oposição a essa condição que está estabelecida no Brasil, ela tem que ser feita de forma estratégica. Não adianta a gente estar perdendo nosso latim à toa, porque eu vejo muita lacração, às vezes, e pouca ação de fato. E que se una também essa soma de lutas, sabe? Não adianta a gente mais ficar no plano do o meu lugar de fala para que eu tenha, mas para que eu apareça mais, eu vou falar de uma forma bem mais simples aqui com vocês, para que eu apareça mais, o meu lugar de fala para que eu apareça mais, mas o lugar de fala numa condição da gente escutar aqueles que a gente precisa estar ouvindo também, sabe? A gente voltar a tradições tão antigas como o povo indígena, que tem muito a nos dizer agora nesse pós-mundo que a gente vai começar a viver. E esse agir com estratégia também pede direcionamento de forma subjetiva, um momento de se projetar para o futuro. Então, se você tem metas, esse é o momento de se organizar para que elas se estabeleçam, certo? O humano superior não baseia suas atitudes em rigidez ou imobilidade de caráter. Todos aqueles que escolherem o caminho da rigidez e da imobilidade de caráter, no sentido não de você mudar teu caráter de ceder a coisas baixas, mas no sentido de rever atitudes, certo? Então, que todos aqueles que não conseguirem fazer esse movimento, eles se perderão nesse ano. Então, é um ano de que a gente não adianta se estabelecer na forma da rigidez. Tudo vai precisar de estratégia, tudo vai precisar de eu perco aqui para ganhar lá na frente, eu retrocedo aqui para que eu possa alcançar mais lá na frente. Então, esse será o pensamento de regência do ano. Eu faço escolhas a partir do que eu vejo como estratégia de melhoria. Eu não avanço com todos os meus recursos. Isso em todos os campos também. Aqui fala de uma coisa de adaptar-se ao tempo e não se desgastar numa resistência inerte, né? Às vezes a gente reage com muita violência e se esquece também que a gente precisa de um resguardo, porque nesse momento talvez alguns estejam muito inflamados e se esqueçam também de cuidar de si mesmo, sabe? Então é momento de se fortalecer e fortalecer aos seus, porque se a gente não fizer esse movimento, a gente vai decair. E aí, a luta vai ter sido ganha pelo outro lado, que eu nem preciso citar qual é aqui, entendeu? Eu creio que a gente compartilha desses pensamentos, por isso que a gente está aqui numa construção para a nova consciência, né? Então, é justamente isso, é não ir pelo lado da violência total, mas também de se preservar por alguns momentos para que se possa também se preservar, sabe? Na condição de que eu não posso adoecer e não quero que também os meus adoeçam, porque não haverá resistência após isso. Muita estabilidade, é um ano que fala de estabilidade, como eu já falei lá no começo, não tem uma base para esse ano, então ele vem com toda essa carga de estabilidade. Então, o que Tânia falou, o que o Valdemar também, o que a mãe falou, é importante a gente cultivar a questão financeira também, se resguardar nesse ponto. É o início de um período também que se estende a longo prazo, como eu já falei. Eu acho que essa condição política ela vai conseguir, talvez, ir até o fim.
Vamos ver o que dirá os próximos anos, mas essa condição parece se estender. Se não for com a figura central do presidente, parece que haverá uma sucessão também com uma figura que tem pelo menos um pensamento que é compartilhado com ele. Talvez alguém menos radical, mas que também compartilha desse interesse. No plano político, o presidente terá que fazer concessões, se flexibilizar para poder se manter hegemonicamente. Isso não é só a parte do campo de oposição, mas os próprios simpatizantes e também as pessoas, os apoiadores. Vai crescer o número de apoiadores insatisfeitos ao presidente e ele vai demandar dele um esforço para que ele se flexibilize. E ele vai ter que fazer concessões até mesmo para a oposição, para que ele se continue e se mantenha, porque vai haver algumas trovoadas aí que vão balançar um pouco do eixo do presidente. Então, ele vai necessitar exatamente fazer esse trabalho, que é muito difícil para ele, eu acho que é quase impossível, mas eu acho que a demanda exterior vai ser tão intensa que ele vai necessitar exatamente se flexibilizar e também trazer um pouco disso de fazer concessões no plano econômico, no plano social, nas demandas que virão também, que serão apresentadas. Acho que também dos movimentos sociais há um acréscimo, ainda tem certa instabilidade, mas talvez um pensamento voltado para essa condição de montar uma massa mais forte, de uma união, de uma frente. Talvez suscite assim na mente das pessoas que é preciso passar por esse processo. Então, é isso que eu tenho a compartilhar aqui. Queria agradecer também a transmissão ao vivo da TV UEPB, que está aqui com a gente. Para quem quiser depois rever essas falas, poderá acessar a rede UEPB e o canal da ONG também, que vai estar lá. Muito obrigada. Mais uma forma de oráculo que ressoa com tudo que já foi dito aqui antes, né, Rebeca? Vamos, então, passar a palavra para o meu irmão querido, Jean Carlos Schmidt. Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Quero agradecer as ponderações dos colegas da mesa e público presente. Primeiro vou explicar meu estado físico. Eu estou desde ontem passa mal, porque eu sou ártico, eu vivo numa cidade que eu fico de camisa com 5 graus. Então, aqui, esse ano especialmente, estou sentindo o peso da temperatura, então está sendo um pouquinho mais difícil para mim. Quanto à questão do estudo, eu vou me basear primeiro em relação ao ano de 2020, numerologicamente, em relação ao arcano regente, que é o imperador. 2020, 2 e 2, 4, né? E é o quarto arcano que nós temos, eu considero 022, marcando sem número no clássico. Então, como numerado é o quarto. E esse arcano, ele é representado pela efígie de um imperador, de uma figura masculina, portando um cetro, tendo o globo terrestre na mão e sentado num trono. Então, essa é uma figura bastante autoritária, se a gente analisar numa primeira visão. E se a gente fizer um histórico dos 2 anos regidos por essa figura, 2011 e 2002... Vamos colocar primeiro 2002, que teve a regência do imperador. Esse é o ano da criação do euro. Nós estamos fechando um ciclo, agora em 2020, do euro. Nós temos o Brexit, né, a saída da Inglaterra, e uma possível reformulação dessa estrutura político-financeira europeia. Isso pode trazer uma espécie de efeito, vamos colocar assim, dominó. Porque qualquer ameaça ao bloco europeu, isso pode trazer repercussões até, inclusive, a outros blocos, como, por exemplo, o nosso aqui, a América do Sul, o Mercosul. Né? Então, esse tipo de efeito, que também se repete em 2011, lembro que em 2008 teve o ciclo da roda da fortuna, que 2 e 8 dá 10, foi aquele ciclo de confusão com os bancos americanos, imóveis, aquela coisa toda, foi o estouro da bolha imobiliária, problema com os bancos e tudo mais, Plutão em Capricórnio, né? E nós temos aí um efeito que é sentido logo depois, nos anos subsequentes. 2011 teve muito problema com vários países se endividando, a própria Grécia, a própria Irlanda e tudo mais. E nós estamos agora vivendo uma espécie de revival dessa análise financeira. Por quê? Porque o imperador é uma figura ligada à materialidade, é uma figura que representa o quadrado, o alicerce,
As bases materiais, o fundamento. É a pedra fundamental. Então, ele mexe com as questões materiais. Se vocês fizerem uma retrospectiva do ano de 2019, que dá 12, que é o pendurado, não foi um ano fácil, gente. Vamos falar a verdade. Quem teve um ano maravilhoso em 2019 aqui, só aquelas pessoas mais ligadas ao espiritual. Porque o pendurado é um arcano que tem estreitamento com a vida espiritual. Quem teve dedicação mais à vida espiritual no ano de 2019 foi poupado. Quem ficou preocupado com o salário, com o que vai ganhar, com o que tem que pagar, entendeu? Se lascou, teve problema. Então, eu entrei nessa, muita gente entrou nessa vibe, e agora a gente vive uma vibração totalmente diferente com o Imperador, com uma vibração material, diferente da espiritual do 12, e essa vibração, ela mexe também com a questão de poder. O problema é o que está por trás de sombra, porque todo arcano, como regente, ele é uma inspiração para a coletividade. Eu lembro que todos nós temos o arcano regente do ano pessoal, que é a partir da soma da data de nascimento, dia, mês e o ano vigente. Isso é considerado a parte do ano que a pessoa está fazendo aniversário. Esse arcano, ele dita a vida da pessoa. Aquilo que está em essência ao longo de um ano. Porém, nós temos um arcano coletivo, que é como se fosse um mapeamento, uma bandeira que vai dar direções ao longo do ano em si. Desde o primeiro dia do ano civil até o último. O que acontece? Nós temos o ano astrológico de 20 de março. Eu também considero essa regência do ano astrológico, eu também vou falar um pouco disso, mas eu só quero dizer para vocês, figuras masculinas ganham muito destaque no ano do 4. O problema é que as garrinhas ficam de fora, e ninguém quer ceder a rapadura. Todo mundo vai querer o seu quinhão. E começa o quê? Um jogo de poder, um jogo de provocações. Tá? Então, vocês vão perceber também que os anos que tiveram regência do 4, teve, por exemplo, o começo da guerra do Afeganistão. Esses conflitos. Eu já tinha dito, antes de começar o ano, que esse ano já teria alguma implicância dos Estados Unidos com algum país e vice-versa. Aí já começou ali o Irã, com aquela história ali com os Estados Unidos e tal, e aí colocaram panos quentes, deixa disso, para com isso. Aí nós temos agora o dia 20 de março, nós temos um estéreo de 4 planetas em Capricórnio, como bem disse o Valdemar, né? O Marte, o Júpiter, o Plutão e Saturno, em Capricórnio. Eu coloquei até uma simbologia, uma ilustração do deus Éfestos, forjando as armas para uma nova briga entre os titãs e os elipianos, né? Como simbologia disso, aos pés do vulcão Etna, né? Ali como simbologia, né? Uma mitologia. E eu falei, gente, esse é um ano que gente que é graúda, poderosa, fica provocando o outro, que ninguém quer perder o poder. É um ano que as pessoas vão querer mostrar que tem poder, vão querer se impor pelo poder. E isso também está aqui no Brasil, tá certo? Porque nós temos um regime que ele não é um regime de inclusão, ele é um regime patriarcal. Ele é um regime basicamente patriarcal, onde o masculino ganha força. E no ano 4 ele vai se sentir todo poderoso. Aí o que acontece? Todo extremo, como diz o Tao, leva ao seu oposto. Então, o que é Yang, no extremo vira Yin. E aí cai no lado oposto da sombra, cai no lado oposto também, que quebra aquele poder que está estabelecido. Então, eu até comentei, conversando assim na mesa do café da manhã com o Valdemar, essa história de, olha, eu não sei, esse presidente, o próprio Trump, que são figuras muito de pátria e poder, né? Como é que eles vão passar o ano? Porque não é só a questão política. Né? No ano que você tem uma regência do 4, que mexe também com o corpo, as questões também de saúde, as questões ligadas à resistência física, as questões ligadas à força, né, material, entram muito em jogo. Temos isso aí, nós temos uma situação em que terra, né? Um dos problemas hoje que a gente vê no país é um problema de demarcação de terras indígenas, né? Nós temos aí invasão sucessiva de garimpeiros, de madeireiros, né? Pessoas do setor agropecuário, pessoas queimando assim indiscriminadamente, fazendo pasto, né? O destino do Brasil parece que é virar um grande pasto, porque nós queimamos vários maracanãs por dia, né? Pegando aí a região do Mato Grosso, pegando a região do Amazonas, queimados indiscriminadamente, não tem controle, né? E as populações ribeirinhas, mais esses povos que são ligados à terra, ficam muito prejudicados. Então, essas questões ligadas ao aspecto agrário, ao aspecto terrestre, né, estão muito ligadas ao imperador.
O imperador é uma figura que está ligada à hegemonia, está ligado ao centramento do poder. Isso normalmente traz um tipo de tensão, né? Confrontos. Eu acredito ainda que, depois do dia 20 de março, eu acredito, por causa dessa história do estélio, e mais a situação do Plutão-Saturno nos céus, mais a figura do imperador como regência, nós vamos ter mais provocações aí de países grandes, graúdos, tá? Alguém vai se meter a besta, os Estados Unidos vai encafifar com alguém vai encafifar com os Estados Unidos, vai haver alguma provocação, tá? E a gente fala de uma maneira que, assim, parece que a gente está falando, mas essa mesa de previsões só fala desgraça. O pessoal, o que tem de bom, Jean? Qual é, vamos assim, o viés positivo? Na verdade, gente, o que a gente está vivendo é a fase, vamos dizer assim, é a fase da jornada no ponto mais baixo da roda. Quem conhece aquela jornada da jornada do herói, quando ele passa na região, aquelas regiões dos mortos, simbolicamente, né? Ele é uma iniciação. Nós estamos passando por um processo depurativo. E o processo depurativo exige da gente, ou a gente resiste, ou a gente vai embora com ele. Então, a gente precisa se impor. Então, o imperador, o que ele sugere para nós, seres humanos? A gente saber se impor. E o respeito, ele diz respeito à questão de valores que nós acreditamos, né? Então, se a gente se cala, a gente deixa alguém mais poderoso falar por nós. E isso é uma questão que traz muitas implicações, porque nós vivemos hoje um regime que é um ariete. O ariete é aquela ferramenta, aquele meio que os bárbaros usavam, né, para romper portas de castelo com cabeça de bode, de carneiro metálica para romper portas de castelo. Então, a gente está vivendo uma situação de muito impacto, né? Temos essa questão que a Tânia falou, da economia que está realmente ainda sujeita a muitas intempéries, tá? Esse processo que a gente vive hoje, a partir do que eu analiso das previsões, o governo vai tentar fazer por números para validar o seu esforço. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer isso pelo aspecto social. Ele vai fazer isso tentando mostrar pelo PIB, pelas indústrias que cresceram, ou pelo regime agrário, agropecuário, os faturamentos. Só que o que acontece? A gente fica na mão de poucos. Fica concentrada a renda na mão de poucos. Vai ter algum resultado? Pode até ter. Mas, se vocês verem, o regime do imperador é um regime que beneficia o quê? Banco, beneficia a indústria, as elites, quem está no poder. Não beneficia quem está abaixo. Né? Se vocês pegarem ao longo da história, os imperadores, muitas vezes, comiam do bom e do melhor, né? E seus súditos, a plebe, infelizmente, não podiam nem comer, né, a migalhinha. Então, nós temos um problema também aí relacionado, né? Temos a questão física planetária, porque o imperador tem a ver com a rocha, tem a ver com a montanha, tem a ver com a questão da solidez, isso mexe diretamente com essa questão dos tremores, vulcões e tudo mais. Isso também não é uma novidade, porque o planeta já está em convulsão já há algum tempo, só que isso tende a aumentar, né? Os extremos é uma característica, nós temos que também desdobrar o 2020. Se vocês pegarem, por exemplo, 2020, nós temos 2 vezes o julgamento, né? E o julgamento é um arcano que representa separar o joio do trigo. Então, quando aparece essa... A gente está num ano bastante peculiar, assim, um ano muito atípico, né? Porque esse número 2020, né, ele representa exatamente um processo de separar as coisas. Né? O que vale a pena, o que não vale a pena, quem merece, quem não merece, o que deve ser investido ou não. Então, tem um processo de resgate aí. Então, temos uma revolução, um processo que está fermentando. Quando chegarmos em 2024, Plutão entrar em Aquário, nós temos aí uma revolução muito grande. Eu acredito que com a própria entrada de Saturno, que começa a ensaiar esse ano, em março, o Aquário, no final desse ano, dezembro, ele entra em Aquário de vez e vai embora, esses regimes mais rígidos vão ceder. Tá? A única dificuldade é que eu vejo assim, eu fiz uns cálculos em relação a, por exemplo, os regimes que são socialistas no Brasil, eles ganham espaço nos processos de retorno de Saturno. Né? Normalmente, por exemplo, quando João Goulart, a distância entre João Goulart e Lula é um ciclo praticamente de Saturno inteiro. Né? E aí a gente fica pensando assim, como é que isso vai se organizar de novo? Né? Que nós temos também hoje um sistema político que não tem oposição. Quem é que fala por nós hoje?
A gente está com regimes políticos fragmentados. Nós temos pessoal para cá, PCdoB para lá, PT para lá. Não tem mais ninguém que fale. É como tivesse calado a boca. Toma, cala a boca. Fica quieto aí, entendeu? Então, esse é um problema que hoje dita o que pode acontecer até 2024, porque 2024, quando aconteceu a regência do Arcano 8, que no tarô clássico é a justiça, no moderno é a figura da força, mas eu considero clássico, vai ser prestado contas do que não foi feito. Tá? E eu acredito que o sistema econômico mundial, com o Urano em Touro, que já está em Touro desde março do ano passado, de vez que ele entrou, vai mudar toda a economia mundial. Então, essa questão do bloco europeu, do Mercosul e outros blocos vão passar por uma fragmentação. E vai ter muito, pode ter certeza, vai ser que nem um trenzinho caipira, vai ter muita gente saindo, muito país saindo, depois do que aconteceu na Europa, né, com a questão da saída da Inglaterra. Tá certo? Temos o coronavírus, que é um problema sério que está aí no mundo. Eu acho um cúmulo, como um país como o nosso, que recebe tanta gente fora no carnaval, a gente não ter uma segurança. Eu até falei isso no Facebook. Vamos ver quantos casos eu falo de coronavírus, né? Que a gente só pega carona no vírus dos outros. Porque tudo que vem de fora, a gente pega. Né? Gripe aviária, não sei o quê. A gente tem os problemas internos? Temos. Mas a gente pega muito de fora, porque a gente não tem regime de contenção disso. A gente não tem regime para pandemia, endemia, epidemia, não temos. Já, se me permite, quando eu mostrei o mapa do Brasil, eu enfatizei aquela conjunção de Júpiter com a Lua no signo de Gêmeos, que é uma coisa assim quase que ingênua no sentido da recepção, generoso e ingênuo no receber os estrangeiros. Sim, sim, com certeza, com certeza. E é interessante porque o Saturno-Plutão, né, se vocês pararem a pensar, o Saturno-Plutão, o Plutão tem muito a ver com organismos invisíveis, com coisas que estão nas sombras. Né? E o Saturno está, de certa forma, encontro com Plutão, marcando esse ciclo onde o coronavírus está aparecendo. Né? Então, a gente tem que pensar o que significa isso. Eu estava vendo também uma história que em 1920 teve uma epidemia, 1820 teve outra epidemia, 1720 teve outra. Então, esses ciclos de 20 são muito curiosos com a questão de epidemia. Tem uma razão de ser, tá? Eu acho que, eu penso que pode ser tudo. Eu não sou uma pessoa da teoria da conspiração, tá, gente? Mas eu acho que um país, como, por exemplo, a China, que tem um dos maiores índices populacionais no mundo, né? Com um sistema que tem muitos problemas com miséria. Eu não duvido de criarem alguma coisa para poder dar uma eliminada básica no pessoal. Isso sai do controle. Isso é uma teoria da conspiração? É uma teoria da conspiração. Mas eu também tenho uma segunda teoria, que o planeta Terra está cansado de nós. Está cansado do nosso abuso. Então, o que ele vai fazer? Bom, vocês são a minha bactéria, eu vou criar um anticorpo. Pronto, aparece uma bactéria, um vírus, um não sei o quê, e acabar com a raça da gente. Entendeu? A gente não tem respeito. Não adianta, a gente vem com discurso ecológico, mas a gente continua não separando o lixo reciclável, continua fazendo as mesmas besteiras de sempre. A gente só tem discurso. E a gente acha bacana esse discurso. A gente tem que botar na mão na massa. Se a gente botar na mão na massa, a gente vai pegar o coronavírus, entendeu? Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Uma boa tarde. Eu fui chamado ali pela organização, agora enquanto o Giancarlo falava, e foi uma informação muito boa de que a gente vai ter mais um convidado na mesa. Eu queria chamar o Claudivan Barbosa, com o seu trabalho das runas, para dar a sua fala a respeito do ano 2020. Claudivan, bem-vindo. Boa tarde, gente. Foi de última hora, viu, aqui. Vai ser agora... exatamente, no final do segundo tempo aqui. Sim. Obrigado. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos tentar fazer aqui.
As runas, eu acho que eu já falei sobre, né? Acho que algumas pessoas já ouviram falar sobre as runas, né? Que é um oráculo, aquele oráculo germânico, né? Que é um alfabeto, né? E dentro da minha tradição de bruxaria, a gente utiliza muito, né? Na verdade, é o oráculo oficial, vamos dizer assim, da nossa tradição. Tá? Então, eu vou fazer um apanhado geral. Mundo, Brasil e encontro da nova consciência. Tá? Eu acredito que está sendo isso, nem vou seguir. Né? Vamos lá. Referente a mundo, situação mundo, né? Puxei 3 runas. O nome das runas vai ficar difícil vocês visualizarem, né? Mas é Eivas, Manás e Gebo. O que seriam essas 3 runas, essa conjunção? Eivas fala de fim de um ciclo, né? Fala justamente, já saiu isso aqui, fim de um ciclo, ou seja, é uma runa ligada à morte, inclusive, né? Seria a runa da morte, seria mais ou menos o arcano 13, né, no tarô, assim, né, de uma comparação, fazendo esse comparativo, mas fala justamente de uma transformação, de uma mudança, que na verdade já vem num processo, na verdade já ocorre um processo que está havendo isso a nível planeta, né? Essa mudança, ela tem sido lenta, não foi algo rápido, não é algo aconteceu inesperado, na verdade vem ocorrendo essa mudança. Manás fala, na verdade, apesar de toda a situação, né, que a gente olha para o nosso planeta, olha para o mundo, mas fala aqui de uma união, de verificar o lugar do outro, sabe, de uma certa empatia em algum momento, né? As situações começam a chegar a alguns níveis que as pessoas vão começar a olhar de um outro modo as coisas que estão ocorrendo, né? Vai cair a ficha, né? Em algum momento, fala disso, porque fala de uma união, né? Fala em algum momento as pessoas vão vão do seu local, né, de fala, vão partir para um outro lado, da ação. Né? E Gebo justamente fala isso, fala desse equilíbrio, fala dessa troca e um equilíbrio. Ou seja, a tendência seria, então, essa busca desse equilíbrio, nessa transformação lenta, mas é um processo. Né? As pessoas elas estão tomando mais consciência de algumas coisas, de algumas situações. Isso é muito curioso, né, a gente analisar isso diante de todos os acontecimentos, né, tanto o Brasil, o mundo, que fica em evidência, na verdade, ações que você se pergunta como chegamos a esse ponto, né, como se chegou a essa situação, né, mas mesmo assim as runas falam de algo ainda das pessoas que vão ter um outro olhar. A partir dessa situação, estão tendo uma outra consciência. E chegar a Gebo, que justamente é esse equilíbrio, né? Seria as coisas mais harmônicas. Né? Isso a nível de planeta, né? De mundo, seria essa questão. E para finalizar, a questão desse tema, mundo. Sai a runa Laguz e Kaunaz, que é justamente usarmos as pessoas, analisando toda essa situação, cria-se um bom senso, né? Cria-se uma empatia, e a partir disso, o desejo de mudança ele é maior em Kaunaz, que é a ação. Então, termina que, na verdade, tudo isso aqui seria a ação. Então, a ação das pessoas, não mais no individual, mas num coletivo, porque Manás fala de coletivo. Tá? Então, assim, é sair do plano individual para o coletivo. Aí, isso sim pode acelerar esse processo de mudança, pode
amenizar algumas situações mais graves, evitar algumas situações. Então, sair do individual para o coletivo. Tá? Isso, mundo. Vamos a nível de Brasil. Curioso, sai a runa Evage novamente, de mudança. As runas que saíram, Berkana, Isa e Evas. Né? Novamente, a mudança aqui, de uma maneira gradativa. Né? Berkana fala de uma esperança. Fala de uma esperança. Berkana seria uma runa ligada ao feminino, né? Ligado ao que a esperança de algo novo. A esperança, quando a mãe espera uma criança, né, lança toda uma expectativa, né, lança-se todo naquele ser, naquela vida, né, projeta-se naquela criança algo, né? Ou seja, essa criança vai trazer algo, essa criança vai trazer uma felicidade, essa criança, enfim. Mas não é algo certo. Né, que tudo pode ocorrer no meio. E é justamente o que a runa aqui do meio fala, Isa. É uma runa ligada ao gelo. Ou seja, as coisas podem ficar estagnadas se as ações não foram tomadas. Se o que essa união, o sair do individual para o coletivo, não ocorrer. Mas, contudo, o processo fala de um processo lento. Né? Isa também fala de um processo lento. Então, as mudanças não vão vir repentinas. Tá, gente? Aqui, nível de Brasil, as coisas não vão mudar de uma forma repentina. Do dia para a noite as coisas vão mudar. Não. Fala de em algum momento, até uma certa estagnação. Fala-se da esperança, que é latente, que está presente, né? Mas Isa aqui fala de uma certa estagnação. E essa estagnação, ela ocorre justamente, olha só que curioso, sai a runa Hagalaz, novamente entrando aqui como um processo. É algo que é anunciado, não é algo repentino, novamente. Quando se espera, quando vai cair aquela chuva de gelo, aquelas geadas e tudo, o tempo muda, não é repentino. Né? O clima muda, as coisas começam a surgir. É mais ou menos, eu lembro da fala aqui de Rebeca, sabe, dos trovões, não é? Então, assim, tem um anúncio primeiro. Né? Então, Hagalaz fala disso, fala dessa mudança, dessa possível mudança, dessa transformação, que sim vai ser necessária, mesmo havendo uma estagnação. Ou seja, não é algo que vai mudar repentino, não é algo que talvez vá mudar no seu 100%. Mas fala de uma mudança, de uma esperança, porque existe um fluxo aqui, existe um início de esperança. Ou talvez essa esperança, por muitos, ela não findou, né? Ela continua aí. Então, é um momento, então, a gente trazer essa esperança mais para o campo da ação. Né? Mas aí Hagalaz fala que é todo um anúncio. Né? Essas mudanças não vão acontecer de uma forma repentina, inesperada. Está ocorrendo. Na verdade, as coisas estão mudando porque termina aqui em Evas. Ou seja, em fim de alguns conceitos. Algo que algumas pessoas pensavam anteriormente, não pensam mais. Estão mudando. Isso eu entendo também como um despertar de uma consciência. Isso eu entendo como despertar de algo. Olha, não é o que parecia ser. Né? Então, Evas justamente fala também então, desse fim. Fim de alguns ciclos, fim de algumas ideias, né? E fim justamente também dessa ideia estagnada, dessa ideia que se tinha concreta de determinadas situações e não é mais. Lembrando que Isa também é uma runa ligado à aparência. Né? Glamour, aparência, ou seja, às vezes aquilo que vemos não é o real.
Tá? Então, muitos estão agora caindo em si também. Estão percebendo, mas não era isso? Me apresentou isso, agora não é mais? Então, e isso são o fim desses ciclos aqui. Justamente desses ideias e conceitos, termina em Eivas. E justamente essa finalização, agora, como eu falei, não é algo repentino, nem algo que vai ser do dia para a noite, vai vir esporadicamente em situações, eu diria até que em grupos, sabe? Como grupo X, pessoa X, percebe uma situação, mudou. Aí depois, tempos depois, mais 2 pessoas ali, mais 3 lá, entende? Então é algo que não vai ser, ainda vai ser trabalhoso, vai ser lento. Mostra uma lentitude mesmo, assim, uma lentidão, na verdade. E vamos ao encontro. As runas que saíram aqui foi Kaunaz, Tyr, né, e Gebo. Cadê Iris? Já está aí. Eles aguardando aqui. Então, essas runas falam do futuro do nosso evento. Kaunaz é a força motriz, ou seja, é o fogo espiritual. Não teria como não sair, acho que como teria como sair outra runa. Né? É o fogo espiritual, é a chama e o desejo que temos ainda de estarmos aqui. Né? De termos um diálogo respeitoso, de termos um diálogo interreligioso, a qual se colocamos, né, no lugar do outro, onde existe empatia, vontade. Então, Kaunaz fala disso, desse fogo que está muito presente. Ele não cessou e nem vai cessar. Tá? Tyr justamente fala da ação, ou seja, sermos mais certeiros no alvo, sermos mais estratégicos, inclusive. Então, é ter as pessoas certas ao nosso lado para atingirmos o objetivo. Né? E Gebo fala disso, fala de troca, fala de pessoas próximas. Então, fala justamente de uma união e de um crescimento, de uma harmonia nesse evento. Então, precisamos ter Kaunaz, que é esse fogo espiritual, essa vontade, esse desejo. Tyr fala de uma ação. Precisamos agir mais. Ou seja, sermos mais eficazes em algumas ações, para que o evento, para que o evento permaneça. Né? É interessante que Tyr é uma runa ligada ao deus Tyr, inclusive, que é um guerreiro. É um deus guerreiro. Né? Então, o guerreiro está ligado a quê? Estratégia, a força, a vontade, a conhecer o seu poder, e ele luta quando ele é necessário. Isso é a diferença do guerreiro. Ele não luta levianamente. Né? Ele ataca quando necessário, inclusive. Tem estratégia. Tá? E finaliza em Gebo, que é justamente isso, essa harmonia do evento. E o grande evento, tal qual já foi o melhor. Tá? Então, o Gebo fala dessa troca, inclusive. Fala inclusive, de pessoas, de apoiadores. Tá? De pessoas ao redor, apoiando e continuando a causa de estarmos aqui. Né? E o propósito de estarmos aqui. Nossa, gente, Eivas está saindo em todas. A mudança em todas. E finalizando esse tema, Saidagás, que é justamente o portal que é novas possibilidades, né? Uma nova possibilidade, novas possibilidades, a esperança, né? Ou seja, ela não pode cessar.
Os momentos de... Existe aquele momento de ficar abatido, né? Existe aquele momento, em algum momento a gente, né? Nossa, mais um ano, mais as dificuldades, né? E vão surgir. Mas fala dessa esperança. É como o sol, lembrando o sol, ele sempre vem. No próximo dia, o sol vai estar lá. Tá? E Eivas, justamente, mudanças. Então, reforça justamente essa runa Tyr. Precisamos mudar, talvez, algumas estratégias. Precisa-se mudar algumas situações, ser mais certeiros. Talvez indo nas pessoas corretas. Que às vezes perdemos tempo em algumas pessoas que achamos que podem nos ajudar. Mas ir nas pessoas corretas. Tá? Então, estratégico, isso aí precisa ser e precisa se mudar. Para permanecer, precisa reinventar e mudar. Acredito que é isso, gente. Tá? Agradeço. Tá? Foi aqui de última hora, mas agradeço muito a vocês. Boa tarde. Manda, Rosana, mãe Rosana. Eu queria só agradecer, né? Mas eu queria também, porque eu sou novinha na Nova Consciência, esse é o 4º ano. Né? Lá atrás, a Nova Consciência muito grande, trazia muitos... na época do Carnaval, trazia palestrantes, mas trazia pessoas de fora para assistir. Né? Falhou, não estou lembrando... turistas. Para assistir. Gente, Nova Consciência é raro. É difícil você ter um evento onde tantas pessoas com mundos diferentes, com caminhos diferentes, quando se fala, praticamente todos falaram iguais. Todo mundo falou a mesma palavra. Aqui a gente não tem preconceito. Olha o Padre Marcelo, coisa maravilhosa, de homem. A palavra dele é linda, mas ele está aqui, com gente que nem acredita em Deus, mas ele está aqui porque ele acredita. E a gente respeita quem não acredita. E aí? E a Nova Consciência está se quebrando, porque as pessoas não estão valorizando a grandiosidade desse evento. E eu sinto muito, porque é muito difícil ter uma mulher empoderada como Iris, para meter a cara e continuar passando por cima de tudo para manter o encontro. Então, Campina Grande, região, não deixa isso acabar, não. A cultura de Campina Grande é linda. Tá? Eu acho isso um pecado. Eu sou de São Paulo, eu sou paulista, como eu disse. Eu sou muito pouquinho tempo aqui, mas essa Nova Consciência eu nunca vi fazem 30 anos. Então, que seja 30 anos com louvor, né? Mas principalmente daqui para cá, que nós vamos estar aqui. Nós vamos fazer palestra para 2, para 1 ou para 1000 pessoas. Vai ser o mesmo tratamento. Mas o calor tem que vir da população para o evento. Né? Que todos consigam se entender. Hare Krishna. Gente, é muito louco vocês pensarem que todos se reúnem e ninguém briga. Ninguém briga. Ninguém discute o que o outro está falando. Ninguém vai lá tirar satisfação porque um é assim e o outro não é. Os indígenas, que é povo mais lindo, né? O toré, fazer um toré, xamã, eu não sei falar direito, se eu estiver falando errado, me desculpa. Eu fico muito, hoje eu estou muito emotiva com a situação de tudo. Não permitam, mas são vocês que vão fazer a Nova Consciência ir para frente. Não é Iris faz a parte dela. A ONG Nova Consciência faz a parte dela. Mas se vocês, de Campina Grande e região, não valorizarem esse evento, lá na frente, a Nova Consciência pode sair de Campina Grande, vocês vão sentir, porque não vai ter um evento igual esse. Porque os eventos que tem, na parte de religiosidade ou de caminhos, são todos separados. E aqui não. Aqui nós nos reunimos
para comungar o diferente. Tá? Então eu espero que minha mãe Ansã, meu pai Xangô, que Oxum, que eu estou muito no ano dela, tá? Nos dê sabedoria e nos oriente para que este evento ele evolua como ele já foi um dia, tá? E que a gente consiga levar para frente e que a gente valorize, viu? Para depois não chorar, porque quando a gente não valoriza a gente perde, e depois para voltar atrás fica muito difícil. Tá bem? Que vocês tenham um 2020 maravilhoso e que possamos ter muita sabedoria. Muito axé. Bom, então agora é hora de vocês se manifestarem. Se tiverem perguntas para qualquer um dos componentes da mesa, essa é a hora do público. Pois não? Faz isso, por favor. Era a última. Boa tarde a todos. Eu estava até comentando aqui com o Jean que eu venho aqui a esse encontro. Bem perto do microfone. Bota o microfone. Praticamente há 19 anos, eu acho que completou agora. Desde quando ele existia lá no Teatro Municipal. E hoje eu sinto, assim, internamente uma tristeza, até porque a gente saber que esse governo que está aí, não estou aí botando ninguém no céu, mas é o seguinte, um país onde um governo ou nós mesmos não valorizamos a mulher e que todos nós viemos de dentro de uma mulher, eu coloco para mim que a mulher é um ser mais evoluído do que nós homens. Eu tenho isso comigo. Então eu acho que eu preciso ter me colocar aqui, não ofender a Campina Grande. Eu já morei aqui em Campina Grande. Eu passei minha adolescência, minha infância aqui. Saí para estudar em Areia, depois fui estudar fui para fora, fui para a Amazônia. Minha irmã foi ensinar na Universidade Federal, mas todos nós somos praticamente de Campina Grande. Então eu só vou colocar sem ofender e fazer uma pergunta, se esse momento agora, com muita humildade, perguntar ao universo cósmico se não é o momento da gente se valorizar, até para esses políticos canalhas que estão aí, prefeitos, governadores, todos, se não é o momento da gente, com muita humildade, eu faço a pergunta a vocês mesmos, até a minha amiga ali do Rio, que ela colocou, que se não é o momento da gente fazer uma retirada de Campina Grande e ir para outro canto, para ver se esses canalhas que estão aí, se colocam, cai a ficha deles e dizer, rapaz, a gente da nova consciência também somos ter valores. Eu acho que é no momento a gente procurar até dizer, será que é o momento da gente se impor? Eu estou colocando isso com muita humildade, não estou colocando isso aqui com proposta minha, não. É todos nós que vamos dizer isso conjuntamente para dizer, é o momento certo, dar continuidade, ficar batendo com uma faca na parede que a gente nunca vai furar. Eu acho que é o momento agora de eu perguntar para vocês mesmo, que tem o dono da sabedoria, que sabe interpretar os oráculos, se é o momento agora da gente dizer. E aí eu vou colocar essa pedra aí para minha amiga me dizer que ela foi a primeira que colocou. Araújo, querido. Obrigado. Obrigada pela sua pergunta. Então, foi muito interessante que se reparem, né, que são oráculos diferentes, a gente não combinou e quase que tudo saiu a mesma coisa, né? Eu achei muito interessante as runas, né? Claudivan, né? Do Claudivan, que praticamente tudo que eu falei, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, as mudanças estão aí. E nós podemos ter atitudes para mudar. Cada um de nós. Porque toda mudança, embora com esperança ou sem esperança, mas gera um crescimento.
né? E no caso aqui da nova consciência, uma mudança vai ser muito positiva e um crescimento exponencial, né? Pode ser uma mudança de cidade? Pode, mas pode ser uma reestruturação? Também pode, né? A diferença do caixão para o navio, o navio pede uma mudança física, uma mudança de deslocamento. Já o caixão, que saiu aqui para vários colegas meus, fala de mudança interna, né? Então, das 3 perguntas que eu fiz, saiu isso. Mas, especificamente falando da nova consciência, qualquer deslocamento, qualquer mudança, sair da zona de conforto, fazer uma coisa diferente, vai trazer um crescimento exponencial, porque veio o sol, né? Eu acho que o Claudivan também, em algum momento, falou do sol ali. Tá bom? Obrigada, Araújo. Mais alguém? Boa tarde. Eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer, me permita, uma pequena colocação, já que nós estamos num evento tão importante como esse. E vejo nesta mesa 3 mulheres de grande valor, começando pela mãe ali, e em tempos tão difíceis, numa sociedade tão desigual, onde esta mulher ela vem sendo espoliada e muitas vezes tirada seu direito. Mas você, mãe, você consolou, a sua mensagem foi de consolação, muito consoladora para todas elas. Diante de tantas situações adversas enfrentada por essa mulher, considero eu que neste plano só há vida porque tem a mulher. E sou muito grato, essa gratidão numa sociedade extremamente capitalista, e eu ainda penso na possibilidade de muitas que estiveram aqui, que estão aqui, mas eu fico pensando em outras que não tiveram essa oportunidade e nem têm essa oportunidade de estar aqui ouvindo de vocês, mulheres, e de vocês, palestrantes, também. Então, minha saudação a todas as mulheres de Campina Grande, minha saudação a todas as mulheres do estado da Paraíba e, por que não dizer, do meu Brasil. Eu ainda vejo a expectativa, eu ainda tenho certeza de que este meu país, ele ainda será governado por uma mulher. Então, levanto e tiro meu chapéu para todas as mulheres da minha cidade, Campina Grande, do meu estado e do meu país. Muito obrigado a todas as mulheres e a todos os pensadores, todas as mulheres que pensam, todas as mulheres que reagem e todas as mulheres que denunciam qualquer forma de preconceito e qualquer forma de violência. Muito obrigada. Manu, tem uma moça aqui embaixo que está querendo perguntar alguma coisa também. Boa tarde a todos e a todas. Quando vocês citaram a perspectiva, né, mesmo nesse contexto mais negativo que o país vai passar, né, eu entendi um endurecimento, né, das condições que já estão postas hoje, de algum tipo de transformação mesmo lenta. Então, eu queria entender um pouco se vocês... Qual a compreensão de vocês a partir, né, dos oráculos, enfim, né, do que vocês utilizaram para fazerem essa leitura? Se essa transformação ela vem a partir de algum tipo de liderança específica, enfim, ou seja, como é que esse movimento, se é possível visualizar, de onde virá esse movimento, digamos, de uma lenta existência ao que está posto hoje? Se vocês percebem... Você quer direcionar sua pergunta para algum dos participantes da mesa? Fiquem à vontade. Quem, enfim, se sentir animado para responder, eu agradeço. Sim. Bom, vou dar uma palavrinha rápida. Quando eu projetei os mapas ali, o que eu vejo, do ponto de vista da astrologia, não é
que vai mudar, não vai ter impeachment, não vai ter golpe, nada disso, que isso aí vai permanecer dessa maneira. Todo dia a gente acordando, lendo o jornal e se horrorizando com alguma novidade estranha do governo que está aí. Mas eu tenho a impressão, inclusive, que vários colegas aqui falaram numa continuidade, né, no sentido de uma permanência. Rebeca vai acrescentar alguma coisa aqui, diga. Esse movimento que eu até falei da soma das lutas para fazer uma frente, ele é um pensamento ainda, é uma origem. Poderá se originar esse ano, mas eu acho que ele não tem a força ainda de se levantar de todo. Mas eu vejo que, né, nessa imagem do trovão, pequenas rupturas no caso de resistências localizadas que não permitirão que vários retrocessos sejam legitimados, ao ponto de chegarmos a um fundo do poço total, assim. Então vai ter uma resistência e quem está no poder vai precisar fazer uma concessão também. Ele, mesmo com toda a rigidez, radicalidade e espírito também de autoritarismo que ele tem, ele vai precisar fazer algumas concessões para se manter. Então, ao longo do ano será isso, mas eu creio que sim, haverá um pensamento, uma origem de algo para se somar e para fazer uma frente lá na frente, logo mais adiante. Política é uma arte que tem muita conveniência, né? Então é difícil a gente falar de política porque os interesses, eles muitas vezes podem ser unilaterais. Eu fiz uma palestra do Frei Beto uma vez na Estácio, lá em Petrópolis, que ele falou que todo mundo entra com muita boa vontade, mas quando é picado pela mosca azul da política, muda totalmente o discurso. E esse é um problema peculiar, né, ao ser humano, né, e é um problema relativo também ao ambiente que a gente vive, que é um ambiente que tem muita corrupção, né? Eu acho que essas mudanças elas têm que começar de baixo para cima. Eu sempre digo, todo sistema tem que ter oposição. Se você não tem oposição, nós estamos destinados a viver um sistema hegemônico, onde a gente está monopolizado pelo processo que é imposto, não é escolhido. Apesar de nós vivemos, entre aspas, uma democracia, hoje eu já questiono um pouco isso, mas eu acho que essa fermentação que ocorre nos bastidores, ela exige uma modificação do pensar, principalmente da oposição. Porque hoje a oposição ela precisa fazer uma análise autocrítica de onde errou e o que precisa resolver, para não repetir erros, né? E o que a gente tem hoje é uma fragmentação de pessoas dentro da política, na oposição, que não se apoiam. Não tem como existir a oposição se não houver unificação. Não tem como ter a estrutura sem amálgama. Está faltando essa amálgama. Então, como isso é um processo, eu tinha falado que o processo do ciclo de 28, 30 anos, que foi do João Goulart até o Lula, depois agora a gente tem mais um ciclo mais ou menos assim, se a gente parar e pensar, vai ser difícil, porque a gente vai viver, eu acredito, né, que a gente vai viver nos próximos anos, são regimes ou de direita ou de centro. Vai ser difícil. Hoje a gente vive um problema sério de organização. Entendeu? Então, essa reorganização ela tem que partir da mentalidade política de quem está nos partidos, né? Tem que haver, não pode haver essa diametralmente oposta discussão, né? Que a gente viu na última vez, que eu digo assim, a gente está discutindo política que não tem jeito, né? Porque o homem é um animal político, então a gente tem que discutir política. Eu acho que o grande erro que ocorreu na última eleição em relação a esse sistema foi exatamente quando o Ciro cinde. Quando o Ciro Gomes cindiu. Ali foi a ruptura. Perdeu a força à esquerda ali. Entendeu? E nós precisamos repensar que nós não podemos colocar nas costas de um candidato o milagre da transformação. O que a gente tem há mais de 14 anos é uma busca do Salvador. Está errado isso. Não pode ser feito. Andorinha só não faz verão. Mandorinha só não faz verão. Então, enquanto houver esse discurso que um vai fazer o milagre da transformação, ou um vai unificar, esse processo que
hoje é vivido nessa história de direita, que é um mito, né? Se criou essa história do mito. É um mito. O que um mito é? Uma mentira, né? Na verdade, é uma história que ela tem uma mentira por trás. Então, o mito não é verdadeiro. Ele pode ter até um fundo de verdade, mas ele não é consistente em si. Então, a gente vive num sistema de sonhos. Né? Quando o Valdemar falou do Netuno aí, fazendo oposição ao Sol do Brasil, é isso, a gente vive numa espécie de catatonia psíquica, emocional. O que está acontecendo? Aí eu estou vendo o que está acontecendo, mas não sai do lugar, é catatônico. Entendeu? Parece que todo mundo... Até esse movimento acontecer, existe uma necessidade interna. Porque, por exemplo, o que moveu no regime contra ditadores dos anos 60 foi ideal. Qual o ideal que a gente tem hoje? Os jovens têm ideais? Os jovens estão com carência de ideais. Hoje a gente tem, naquela época a gente tinha, por exemplo, agremiações estudantis que lutavam bravamente. O que a gente tem hoje? A gente tem um regime social de pessoas que estão em pânico, síndrome do pânico, depressão, suicídio. O que está acontecendo? As pessoas estão se destruindo, em vez de levantar as bandeiras. Isso é um processo que está contaminado. Porque o fortalecimento tem que vir de dentro para fora. Não se faz da noite para o dia, entendeu? Então, é o Fiat Lux. Vai ter que haver uma descoberta dessas ferramentas. Eu acho que a pressão gera, como eu falei, tudo que é pressionado de um lado gera o oposto. O Yang, quando você vê no Tao, quando o Yang chega no máximo, ele vira o Yin, ou vice-versa. Vai chegar um momento que essa pressão vai gerar alguma coisa. Né? E vocês veem que os movimentos no mundo, né, para terminar, os movimentos no mundo geraram pessoas que levantaram bandeiras que ajudaram o povo a se movimentar. Muitos foram sacrificados. Né? Martin Luther King é um exemplo. Né? Gandhi e tal. São pessoas que levantaram bandeira. Mas enquanto não tiver um elemento emblemático social que quebre o sistema vigente, a gente vai viver... Sabe, desculpa falar, aquela história do Maquiavel príncipe, né? A gente está exatamente na dependência, num discurso, num desgosto, mas sentado no mesmo lugar, observando as coisas acontecerem com cara de paisagem. É o que a gente faz hoje. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Mais alguém que queira? Pois não? Cadê Manu? Manu, o microfone está aí? Obrigada. Eu fiquei muito reflexiva com essa questão da possibilidade do encontro ir para uma outra cidade, inclusive porque é um encontro que eu acompanho há poucos anos, mas que eu sempre fazia questão de vir. Essa é a primeira vez que eu estou participando, atendendo, e eu fiquei pensando, poxa, será que o primeiro ano que eu vim aqui, participei assim, mais de dentro, vai ser o último ano do encontro na cidade? Eu até tirei a carta aqui para ver, né, pensando nessa questão de se seria mais interessante resistir na cidade ou ir para um outro lugar. E aí, para minha tristeza, saiu algo na linha também de ir para um outro lugar, né, ter um recomeço. As suas cartas também deram essa resposta? Sim. E eu fiquei, e na hora me despertou uma coisa que eu tenho ouvido muito, principalmente da população jovem daqui de Campina Grande, a vontade de ir embora daqui. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo com o espírito da cidade, sabe? Como assim que a gente precisa sair daqui? Eu escuto muito que a cidade não oferece oportunidades, que a cidade está morrendo, que a cultura está morrendo, que não tem o que fazer em Campina. E é de uma tristeza, sabe? Porque a gente cria laços aqui, a gente cria afetos, e esse encontro, que é uma coisa que a gente fica o ano inteiro esperando, a gente vê que está perdendo o público. E é principalmente o público de Campina. Assim, assim, eu vi um movimento de pessoas de fora vindo, mas eu vejo uma desesperança muito grande. Todo ano a gente escuta o boato. Esse ano o encontro da Nova Consciência não vai acontecer. E aí fica aquela tensão, gera até umas fake news, porque uma semana antes do encontro acontecer, tinha gente divulgando que não ia acontecer. E eu, como assim, gente? O que está acontecendo? Eu acho realmente que, enquanto campinenses, e principalmente a população mais jovem, a gente precisa... pensar, né, o que a gente vai fazer com a vida, o que está acontecendo com o espírito dessa cidade, já que somos as pessoas jovens da cidade, o que a gente pode fazer, né, para se responsabilizar por isso também, e de repente se responsabilizar pelo encontro, porque
ainda que saiam as mensagens de que o mais interessante para o encontro talvez fosse realmente sair, funcionar dentro dessa realidade e pensar o que é que a gente poderia fazer para resistir, para o encontro poder renascer na cidade também, porque é muito triste perder um encontro dessa magnitude, dessa importância, né? Eu estou extremamente tocada, né, pela mensagem da IA, e refletindo se a gente vai aos poucos só ficar abandonando tudo que a gente tem de bom aqui e repetindo essa história de que a cidade não tem o que oferecer, e é isso, abrir mão, né? Olha, o que eu quis dizer com a nova consciência não é assim, porque a impressão que dá é que ela vai, não. A última coisa que a ONG pretende fazer ou vai fazer, o que eu quis passar é que quando vai chegar o momento que, se a população não apoiar esse evento, que na minha visão é lindo e raro, a tendência é descer ladeira. O que não pode acontecer é uma cultura. Campina Grande é uma cidade de cultura, tá? Eu acho vocês sensacionais com a cultura. Tá? Vocês sabem o que falam, vocês estudam, vocês não são leigos. Então, eu acho que o sol nasceu para todos. Mas se a população não apoia o evento com essa grandiosidade, é difícil manter. Mas com certeza, outros lugares teriam esse interesse, porque atrai turista. Se você atrai turista, você traz dinheiro para o seu município. Não é? Enfim, foi essa a possibilidade ainda muito remota. Mas eu acho que a raiz da ONG Nova Consciência está aqui. Tá? Ela tem raiz. Então, eu acho que só quis chamar a atenção para que se dê valor àquilo que a cidade lhe proporciona. Nessa época do Carnaval, que eu acho que é uma época bem interessante, onde a cidade tem os seus eventos, mas a Nova Consciência já estava aqui quando os outros eventos chegaram. A Nova Consciência é a mãe de todos os outros eventos. Então, o sol nasceu para todos, mas a lua é para poucos. E a lua é da Nova Consciência. Obrigada. Qual é o seu nome? Júlia. Obrigado pela sua fala. E quem sabe você não começa a mobilizar a rapaziada aí da sua idade para segurar o evento aqui o ano que vem. A impressão que eu tenho é que, se por acaso ele não for realizado aqui, ele vai ser em João Pessoa, aqui pertinho, quer dizer, não vai dificultar ninguém o acesso. Né? Mas, e ao mesmo tempo, o DNA do Encontro da Nova Consciência é campinense, né? Sempre vai ser. O evento nasceu aqui, tem estado aqui esse tempo todo, esses anos de muita batalha, né, para conseguir sustentar e manter o evento. Essa semana mesmo eu publiquei nas minhas redes sociais um link para o conteúdo do evento, porque é um conteúdo que eu não conheço riqueza igual em nenhum outro lugar do mundo. Estou falando só em termos de Brasil, não. O que se consegue fazer aqui durante esses dias de Carnaval é uma discussão riquíssima em todos os níveis, não só no espiritual, no acadêmico, no político, em todos os níveis, né? Eu já tive a oportunidade de trazer alguns convidados estrangeiros para cá, e todos eles disseram que nunca viram, não conhecem um evento parecido com esse em nenhum outro lugar do mundo, da forma como ele é estruturado aqui. Agora, tal história, existe uma expressão em inglês que é take for granted. Você tem a coisa ali, você acostumou com ela. É o que falo do carioca, que eu sou carioca, né? Porque é cheio de artista na cidade, então esbarra com o cara na rua, você nem dá bola, porque, não, o cara mora aqui, né? A gente não valoriza aquilo que já está ali, né? Então, essa questão de se olhar para esse... Basta olhar a programação desse ano, com toda essa dificuldade financeira que a ONG teve para realizar o evento, a riqueza do conteúdo que foi discutido aqui nesses dias, todos os tipos de palestra, de mesa, de tudo que houve, é de uma riqueza única, né? Não conheço, repito, nenhum lugar do mundo que tenha algo parecido com o que acontece aqui, né? Então, vamos torcer para que isso... Eu venho para cá há mais de 20 anos, desde 1997. Faltei 2 anos só, desde 97 para cá. Porque o próprio evento não tinha meios de bancar a vinda de gente de longe, o evento foi bem regional,
E há 2 anos atrás, que eu estava me recuperando de uma cirurgia que eu quase quis vir, mas os médicos não deixaram, não. Então, isso aqui, para mim, o meu carnaval é aqui. Eu não sei o que acontece na Escola de Samba do Rio de Janeiro, e nem estou preocupado com isso. Isso aqui me enriquece tanto, me acrescenta tanto, que eu venho em qualquer situação, né? Então, mas é tal história, santo de casa não faz milagre, no caso de vocês aqui, né? Quer dizer, o campinense já acostumou, está lá o encontro e tal, mas esquecem de prestar atenção na riqueza que está nisso tudo que acontece aqui, no que é discutido, no que é conversado. Aqui se pensa, é o Brasil e o mundo, gente, durante esses dias, sabe? É uma coisa muito, 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 muito rica, muito profunda, né? Então, vamos em frente, porque o evento não acaba, não. Eu queria saber se alguém mais tem... Obrigado. Se alguém ainda tem uma... Oi. Aqui. Pois não? Aqui. Breno. Ah, perfeito. Tudo bom? Meu nome é Breno. Eu já participo, acompanho o evento há mais de 10 anos, eu acredito. Não há alguns anos, às vezes em Vim, mas há mais de 10 anos eu acompanho o que tem sido e as dificuldades do evento da Nova Consciência. Eu concordo plenamente com o que o Falcão acabou de falar da peculiaridade assim, única assim, desse evento. Eu acho umas características assim, desse evento, a convergência, o diálogo, a multilateralidade, a conexão e a proximidade que caracteriza esse evento, parece justamente o caminho oposto que o mundo tem tomado ultimamente. Perfeito. Da divergência, do sectarismo, do fundamentalismo, do fechamento. Da hostilidade ao diferente, né? Da hostilidade ao diferente. Então, onde for, esse evento estaria enfrentando dificuldades. Aqui ou em qualquer lugar. Porque o mundo não está favorável para a proposta desse evento, nesse momento. O mundo está numa onda de conservadorismo já há alguns anos. Isso. E é exatamente isso. É sobre isso que eu quero pedir que você fale, assim, das configurações que favorecem esse panorama de sectarismo e a previsão, vamos dizer, de uma possível mudança dessas configurações. E também, já que foi colocada a questão de Campina Grande, talvez não haja mais espaço ou tempo, mas como será o ano para Campina Grande? Não é? Isso pode ter a ver assim, com o panorama que o evento vai se confrontar. É isso. Obrigado. Obrigado, Breno. Em relação a essa onda do conservadorismo, astrologicamente falando, a gente tem esse ano esse trio, né, instalado no signo de Capricórnio, que é um signo conservador, o próprio Saturno, que é o regente do signo, como eu expliquei, né, e o Giancarlo lembrou aqui, de forma muito auspiciosa, que no começo do ano que vem, tanto Saturno quanto Júpiter já vão entrar no signo de Aquário. Tá? Isso ali na virada desse ano para o ano que vem. Esse ano acho que a gente ainda vai comer muita grama, né? Mas o começo do ano que vem já sinaliza, porque é interessante, o Saturno tem uma função meio dúbia aí, porque ele é o regente tradicional também do signo de Aquário, assim como ele é de Capricórnio. Lembrando que o Urano só foi avistado no século XVIII. Então, antes de se conhecer a existência de Urano, Netuno e Plutão, cada planeta regia 2 signos. Né? Então, Saturno em Capricórnio é um Saturno conservador, e o Saturno em Aquário já é um Saturno, digamos, revolucionário, uma palavra até muito esperançosa que eu estou usando aqui, né? Mas vai ser interessante porque eles vão entrar mais ou menos juntos no signo de Aquário no comecinho de janeiro do ano que vem. Mas a gente tem essas mudanças de mais longo prazo, né? E cada vez mais a gente está caminhando para uma frequência, uma vibração mais aquariana. A gente, lembrando, né, que cada era astrológica tem 2.160 anos. Nós estamos aqui falando de 3 anos, 4 anos para frente. Né? Então, a gente tem que ver isso também desde uma perspectiva de longo prazo. Eu sou muito otimista e, ao mesmo tempo, muito realista. Então, eu acho que a gente está chegando no fundo do poço.
mundialmente falando, não apenas em termos de Brasil. E tem aquela velha brincadeira, quando você chega no fundo do poço, é que você pode dar o impulso para você subir de novo, que você alcança o fundo do poço. Na outra parte, como eu falei no domingo, a gente está testemunhando a derrubada, o desmoronamento, não é nem a derrubada, porque não é um gesto ativo que vai fazer essa derrubada. Ele está desmoronando sozinho o velho sistema. Ele não dá mais conta de atender os anseios da coletividade. Né? Toda essa mudança tecnológica que a gente viveu nos últimos anos acelerou os processos de uma forma tal que a democracia, como ela existe hoje em dia para nós, quantos de nós não nos sentimos representados pelas pessoas que estão supostamente nos representando? Então, existe todo um processo de modernização, vamos dizer assim, né? e que o pessoal que está no poder está sabendo usar isso de uma forma bastante esperta, não diria nem inteligente, mas esperta, né? Rede social, essa coisa toda, porque isso aí agora faz parte da realidade de todo mundo. Né? Cada um tem um celular aí na mão que pode se comunicar com o mundo a qualquer instante. Então, o que nós estamos assistindo, por enquanto, é o desmoronar desse velho sistema. A decadência, a crise. Esse ano vai ser um ano muito característico para tudo isso. Né? A gente já está vendo, mal começou o ano, já tinha turbulência no Irã, fogo na Austrália, agora é a epidemia na China. Quer dizer, é um ano punk, né? Para usar uma palavra brincalhona aqui. Então, mas eu acho que é para melhorar. Né? Para que o novo sistema nasça, o velho precisa terminar de morrer. Ele já morreu, só que ele ainda não deitou. Então vamos ver se nos próximos anos ele deita e assume que está morto. Enquanto isso, eu vejo a juventude, a rapaziada, já criando sistemas novos, nova educação, nova economia, né, nova forma de se comunicar. Então, acho importante a gente olhar para o novo que está brotando. A gente tem um monte de brotinho aí. Eu lá no Rio tive a sorte de participar de um grupo coletivo que estava justamente propondo novas formas de lidar com dinheiro, novas formas de lidar com a educação. A turma mais jovem está já com outra cabeça, enquanto a gente está aqui vendo o edifício cair. Mas já está sendo construído um outro edifício que vai durar os próximos 2.000 e tantos anos. Né? Então, nós estamos no comecinho desse processo. Isso tudo para eu propor para vocês um olhar, digamos, mais do alto, né? De tentar enxergar, como se diz, the big picture, o quadro grande, para entender que nós estamos passando por um processo que agora é extremamente desagradável, porque é o final de um ciclo, mas eu tenho certeza que a gente vai entrar numa outra etapa, né, e vamos olhar isso de longo prazo, né, vamos pensar que essa nova etapa vai durar 2.000 anos, né, e que a gente está bem na alvorada dele, no início, está começando a clarear o dia, a gente ainda está chegando nessa transição entre a noite escura e a manhã que está nascendo. Bom, então aqui... Onde essa luz está tão forte que eu não enxergo nada aqui? Boa tarde. Pois não, onde é que está? Levante a mão, por favor, só provocar. Opa, Genaro, pronto. Oi, Genaro. Bem, queria saber se a Iris está aí. A Iris está aí aqui do lado. Tá. Ou ela já está? Está ali. Iris, Está escondidinha ali, vendo tudo. Eu queria dar uma notícia para ela, se ela puder aparecer aí. Não. Pessoal, essa aqui é a responsável pelo encontro da Nova Consciência. E eu só queria dizer para vocês, muito obrigado, inicialmente, e segundo, que a gente parasse de dizer que a Nova Consciência está acabando, ou está em declínio, porque eu faço pesquisa aqui na Nova Consciência há alguns anos, com a colega que não está presente, que é a professora Dilaine. E eu vou dar uma notícia para ela, que esse ano, e ainda não conseguimos encontrar as razões, o número de participantes aqui foi muito maior do que os últimos 5 anos. Opa! Uhul! Não só no turno da noite, que é o turno onde tem mais pessoas, geralmente, né? Onde tivemos eu não estava aqui na abertura, mas nos outros dias até hoje, parece que encerramento se consolida isso, nós tivemos a presença de mais de 100 pessoas aqui. Manhã e tarde, nós tivemos acima de 50, 60 pessoas, todos os dias. Isso é muito maior do que a presença de pessoas que nós tivemos nos últimos 5 anos. Muito bom. Então, eu acho que se a gente vai chegar no fim do poço, a Nova Consciência já foi e já está voltando.
Né? E ela vai ser um exemplo. Então, é uma notícia para que a gente pare de dizer que ela vem se extinguindo, que ela vem em declínio, que a curva ainda é cedo para dizer se ela já está na ascendente, mas os números que nós presenciamos esse ano já são satisfatórios, né? Isso se deve também à renovação também da ONG, né? Novas pessoas chegaram, como a Manu, que vocês viram passar por aqui, e são pessoas que querem trabalhar no encontro, né? Então, o que depende do futuro, da permanência desse encontro em Campina Grande, é exatamente o engajamento de todos nós. Perfeito. Né? Não depende só de uma organização externa, não depende do poder público, também depende, mas depende muito mais da nossa pressão, da nossa vontade de nos engajarmos na nova consciência, para a construção de uma nova consciência. Né? Então, mensagem de otimismo que eu dou para todos nós, nesse sentido. Obrigado. Obrigado a você, general. E só para concluir, Valdemar aqui, o poeta. Pronto. Esse ano nós fizemos o primeiro encontro do Fórum de Resistência, a menina que falou de resistência. Então, eu convido as pessoas que quiserem a fazer parte desse Fórum de Resistência, que procure o pessoal da ONG, a gente vai passar para lá, para eles, todos os telefones da gente, né? Inclusive nós ontem, eu, o amigo e mais outros, o nosso amigo, nós fazemos parte do Fórum da Resistência. E dizer que para o ano vai ser há 3 décadas do Encontro para a Nova Consciência, e nós vamos dizer aqui, o que a gente diz aqui no Nordeste, é que nós vamos fazer um evento muito arretado. E depois, o evento para a Nova Consciência, ele é de Campina Grande. A gente pode ir para qualquer outro canto que a gente vá, mas a gente vai levar a mensagem, mas é filho de Campina Grande. Então, o DNA é campinense, o DNA é campinense. Exatamente, eu garanto a você que o Encontro da Nova Consciência é uma raiz que foi plantada há mais de 30 anos, na realidade, né? Mas eu garanto a você que você, no Carnaval, pode estar em qualquer canto do mundo e mesmo sem se comunicar com a cidade, venha de Malicuia, porque o encontro vai existir, ele vai resistir. E aí é que está a questão dessa grande resistência. E só fazendo um adendo para ser assim, leal com os espíritas, na realidade mesmo o Encontro para a Nova Consciência, ele é mais novo do que o MIEP, porque o MIEP esse ano está fazendo 45 anos de evento, é só para dar essa informação a vocês. Importante. Então, muito obrigado e agradeço a todas as pessoas que fazem parte do evento e quem quiser fazer parte desse evento da resistência, entre em contato com a ONG, porque a gente tem que parar com essa história de se encontrar só no Carnaval. Perfeito. A gente tem que se encontrar no Carnaval para criar projetos, para dar musculatura à ONG, que a ONG precisa verdadeiramente de pessoas que entrem nessa trincheira de resistência. Perfeito. Manu? Bom, eu acho que já foi, né? Está na hora de terminar. E espero vocês aqui à noite para o encerramento. Vamos ter uma série de palestras muito interessantes. Muito obrigado pela presença e pelo interesse de todos. Muito obrigado.